A nossa aula de hoje vai ser sobre as vanguardas europeias e suas heranças no Brasil. Um agitado início de século na Europa. Então, lá no início do século XX, a Europa se encontrava com uma intensa turbulência. Os conflitos políticos entre países vizinhos deram início a desencadeamentos locais que acabaram provocando a Primeira Guerra Mundial, com início em 1914. Ao lado da instabilidade política, as pessoas tinham também de construir um novo olhar para a vida, agora transformada pelo impacto das descobertas tecnológicas que começavam a causar espanto, como a energia elétrica, o carro, o avião, né? E várias outras inovações tecnológicas que foram surgindo no início do século XX. Considerando a era da eletricidade, o século viu surgir o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raio-x, o cinema, o automóvel, o avião, invenções que ampliaram o domínio humano sobre o espaço e o tempo. A ciência descobriu mundos invisíveis, como com o auxílio do microscópico, a ciência foi capaz de descobrir vírus, bactérias, seres minúsculos passaram a ser identificados como inimigos muitas vezes mortais, né? Como foi o caso da gripe espanhola no início do século, que hoje a gente sabe, né, que a gripe espanhola foi H1N1, que a gente teve também uma pandemia de H1N1 agora no século 21 também, né? Lá em 2012, se não me engano, 2012 e 2013 teve uma pandemia de H1N1. Então, pequenos vírus e bactérias começaram a se tornar inimigos exatamente porque a ciência agora consegue ver. Inimigo a gente consegue ver, né? A teoria da relatividade abalou certezas, cenários e provocou uma verdadeira revolução física. Quando Einstein afirmou a relatividade do tempo e da distância, transformou o modo como as pessoas percebiam a realidade e avaliavam o universo. Nada mais era definitivo, nada era certo, tudo era relativo. Outro grande abalo para a sociedade europeia foi o surgimento da psicanálise. Quando Freud identificou o inconsciente humano, revelou o impacto dessa força desconhecida sobre as noções tradicionais de identidade, personalidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez, as certezas, né, ruíram, né, as três partes do inconsciente humano, o id, o ego e o superego. Né? Freud determina essas três partes do inconsciente humano. Os primeiros anos do século XX foram o cemitério no qual seriam enterradas as convicções do passado e o berço no qual nasceria uma civilização marcada pela incerteza e pela relatividade. Por que é o cemitério, né, no qual foram enterradas as convicções do passado? Então, lá no início do século XX, todas as certezas que se tinha até então foram enterradas e passou a ser o berço de uma nova civilização, aonde as teorias que surgiam eram totalmente relativas, né? Não tinha uma não tinha conexão com a outra, mas ao mesmo tempo surgiam novas invenções através dessas teorias. Vanguardas, ventos de inquietação e mudança. Aí a gente já vai partir para vanguarda, movimentos de vanguarda. O que é ser de vanguarda, né? Ser de vanguarda é estar à frente do seu tempo, né? É pensar além.
Nas 3 primeiras décadas do século XX, diferentes movimentos artísticos, denominados vanguardas, surgiram para estabelecer novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. O novo século precisava criar as próprias referências estéticas. Nasceram os vários ismos, né? Cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, né? São os movimentos de vanguarda. O que você vai precisar saber, né? Desses movimentos? As características de cada um desses movimentos. Qual é o movimento, os movimentos que mais são cobrados no Enem? Cubismo e surrealismo, desculpa. Cubismo e surrealismo é o que é mais cobrado em Enem, dos movimentos de vanguarda. Praticamente todas as vanguardas lançaram manifestos que divulgavam as propostas das novas formas de expressão artística e definiam estratégias formais para alcançá-las. Então, cada vanguarda, cada movimento de vanguarda lançou seu próprio manifesto de como deveria ser a obra de arte de acordo com a visão do criador daquele movimento de vanguarda. Tá? Então lançava-se um manifesto num jornal, numa revista, manifesto cubista, manifesto futurista. Né? Então todo artista que quiser participar desse movimento tem que fazer a sua obra de determinada forma. Era isso, para isso que servia os manifestos de cada escola criada aí nesse tempo. Projeto artístico. Cada uma das vanguardas apresenta um projeto próprio, mas todas têm uma intenção em comum: romper radicalmente com os princípios que orientavam a produção artística do século XIX. Então, o desejo de todos os movimentos, apesar de cada um ter uma característica diferente, o desejo de todos os movimentos de vanguarda era romper com o tradicionalismo do século XIX, com a tradição, né, que herdaram do século XIX. Era trazer o novo, era estar à frente, era século XX, início de século. Podemos resumir o projeto artístico das vanguardas como um movimento ousado que quer libertar a arte da necessidade de representar a realidade de um modo figurativo e linear. Né? A arte, até então, representa a realidade de um modo figurativo e linear. E o projeto artístico das vanguardas era romper com isso, né? Tirar essa linearidade da arte, esse modo figurativo da arte. E a gente vai ver isso nas obras, que é totalmente diferente das obras clássicas. Toda produção artística de vanguarda terá um caráter de ruptura, de choque e de abertura. Então, o objetivo do vanguardista, o objetivo do pintor, do escultor de vanguarda, do músico de vanguarda, do poeta de vanguarda, era provocar uma ruptura com o passado, provocar um choque no seu público, né? E uma abertura para o novo. Os agentes do discurso. Nos últimos anos do século XIX, Paris é a capital cultural da Europa e pulsa com a agitação característica da Belle Époque. A agitação cultural de Paris é imensa e é nesse contexto que as vanguardas são elaboradas. Surgem então os manifestos como meio de dar maior visibilidade às propostas das diferentes vanguardas. O contexto de circulação dos manifestos é o jornal. E aqui eu gostaria de parar um instante e dar uma dica para vocês, para entender um pouco sobre essa Belle Époque, sobre esses artistas de vanguarda. Eu gostaria de dar uma indicação de filme. O filme se chama Meia-Noite em Paris. Esse filme não é muito antigo, né? Mas
para você entender um pouco sobre o contexto de produção durante os movimentos de vanguarda, nessa Belle Époque, né, no início do século XX em Paris, seria interessante você assistir ao filme Meia-Noite em Paris. Depois eu passo o link para vocês, tá? Tem no YouTube para vocês assistirem. Ao lado dos manifestos, pinturas e esculturas começam a ser expostas em salões e galerias de arte, provocando grande impacto no público da época. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de obras de arte dos movimentos de vanguarda. Dá um tempinho para vocês dar uma olhada. Observe que é bem diferente das obras clássicas, né? Bem diferente das obras tradicionais de pintura. As vanguardas e o público. O espírito agressivo das vanguardas, anunciado no Manifesto do Futurismo, é confirmado pela reação, de modo geral, horrorizada do público à apresentação da primeira obra cubista, o quadro As Senhoras de Avignon, de Pablo Picasso, que mostra 5 prostitutas nuas com o rosto e o corpo deformados. Então, esse quadro, As Senhoras de Avignon de Pablo Picasso, né? Esse quadro ele é a primeira obra cubista, que foi a primeira obra de vanguarda, do movimento de vanguarda. Então, chocou muito o público, né, que não estava acostumado com esse tipo de obra. Eles estavam acostumados com obras clássicas, né, onde você olha o rosto da pintura, você consegue imaginar quem é o dono desse rosto, porque você está vendo ali pintado um retrato da pessoa. No caso aqui, você não identifica as pessoas através da fisionomia, porque os rostos e os corpos das pessoas das mulheres estão deformados. Movimento cubista, né, no qual faz parte o quadro As Senhoras de Avignon. O quadro revela de um modo revolucionário de representar a realidade, rompendo com os conceitos tradicionais de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Tudo isso vocês já devem ter visto na aula de arte, né? Conceitos de harmonia, proporção, beleza, perspectiva. Com essa obra nasce a pintura cubista, e seu criador, Pablo Picasso, será o grande mestre do cubismo, que marcou a arte do século XX. Além dele, também se destacarão Georges Braque e Juan Gris. Aqui eu coloquei aqui para vocês aqui uma obra do Georges e uma obra do Juan Gris. O que é característico da obra cubista é essa deformidade, né? Ou seja, estar fora de forma, né? E as formas geométricas, né? Nós vemos aqui retas, quadrados, tudo misturado, e ao mesmo tempo, no quadro aqui do Juan Gris, nós vemos aqui um violão meio que deformado, um jarro ali meio que deformado também. Então, a mistura das formas e deformas, né, essas cores fortes, né, é que faz as características da obra cubista.
É na poesia que a literatura cubista ganha forma, explorando a associação entre ilogismo, simultaneidade, instantaneísmo e humor. Os poetas cubistas buscam criar novas perspectivas e afirmar a necessidade de manter as coisas em permanente relação. Então a gente vê assim que o poema cubista ele tem simultaneidade, ou seja, é como se você tirasse vários retratos de uma mesma cena e sobrepôs-se esses retratos um em cima do outro, né, formando um quadro. Né? Você vai tirando essa fotografia e vai colocando ali, formando um quadro. Vamos ver aqui o poema Hípica, do Oswald de Andrade. Saltos recordes, cavalos da penha, correm joques de Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá, na sala de coquetéis. Então, cada verso desse poema dá para a gente ver um recorte que o poeta faz da hípica, né, do lugar onde tem corridas de cavalo. Né? Na hípica tem saltos recordes, tem cavalos da Penha, né? A Penha é um bairro do Rio de Janeiro, né? Correm joqueis de Higienópolis, né? Higienópolis é outro bairro do Rio de Janeiro. Os magnatas, né, gente cheia da grana para apostar alto nos cavalos de corrida, as meninas namoradeiras, né? A orquestra toca, porque sempre na época havia uma orquestra tocando, porque ir na hípica era algo muito chique. Chá e na sala de coquetéis, né? As mulheres tomam chá e os homens coquetéis. Então você vê em cada verso um recorte de um cenário da hípica. E isso é simultâneo, isso acontece ao mesmo tempo. É como se fosse algo instantâneo, tudo acontecendo no mesmo segundo. A composição do poema é claramente cubista. Para retratar o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica, o eu lírico promove uma sobreposição de imagens que deslocam o olhar do leitor da pista onde estão os cavalos e jockeys para o público entretido pela orquestra. O resultado é uma imagem multifacetada, composta de fragmentos de diferentes planos da realidade. Né, que é isso que eu acabei de explicar para vocês ali no poema. Futurismo. Em 1909, a Europa é surpreendida pelo surgimento de uma nova vanguarda, o futurismo. Com propostas mais organizadas que o cubismo, o futurismo é divulgado através de um manifesto assinado pelo seu líder, Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti lança mais de 30 manifestos definindo os aspectos da nova vanguarda. Em todos, mesma proposta violenta de destruição total do passado, o mesmo fascínio pela guerra que promove a aniquilação dos símbolos do passado, a mesma exaltação pelas formas do mundo moderno, automóveis, aviões, em um eterno culto à velocidade que Marinetti, fascinado pelas novas tecnologias, vê como força mística. Então, aqui nesse quadro aqui, né, nós vemos aí um lampião aceso, a luz que se espalha e a lua lá no fundo. Né? O Marinetti ele era aficionado pela eletricidade, por tudo que a eletricidade proporcionou de revolucionário à civilização. Os futuristas exaltam
bofetada e soco, como meio de despertar o público da passividade em que se encontra. Então, uma obra futurista, a intenção do autor é como se quisesse dar uma bofetada e um soco no estômago do leitor ou do público que está visitando um museu de arte, por exemplo. Por que o desejo de destruição, o fascínio pela guerra, o amor e a violência? Por que tudo isso? A exaltação da violência pode ser interpretada como um desejo de levar a humanidade a um ponto sem rumo, sem retorno. A violência que destrói as certezas e os modelos obriga o leitor a reagir. O processo de recepção da nova arte passa a ser assim mais dinâmico e interativo. Marinetti recomenda que os textos futuristas destruam a sintaxe, recomenda abolir a pontuação, os adjetivos e os advérbios. O objetivo é sempre o mesmo: impedir que a literatura continue a exaltar a imobilidade pensativa. O lado sombrio do futurismo surge na Itália, com a chegada de Mussolini ao poder. O fascínio de Marinetti pela violência e pela guerra, aliado a um patriotismo exacerbado, faz com que transforme o movimento em uma espécie de porta-voz do regime fascista a partir de 1919. Expressionismo. O expressionismo nasce na Alemanha em 1910. O expressionismo surge como uma nova vanguarda, toma forma apresentando-se como reação à estética impressionista de valorização sensorial. A base do expressionismo é o resultado de um processo criativo que supõe a perda do controle consciente durante a produção da obra de arte. É como se, no expressionismo, é como se o pintor, o autor, né, o poeta, perdesse a consciência durante a produção da obra de arte e apenas expressasse tudo que estava sentindo, seja dor, rancor, ódio, raiva, né? Simplesmente expressar. A realidade não deve mais ser percebida em planos distintos, plano físico, psíquico e etc., mas sim transformada em expressão. O movimento expressionista é bastante influenciada pela Primeira Guerra Mundial e os seus quadros ressaltam um lado obscuro da humanidade, representando facetas marcadas pela angústia e pelo medo. A mais conhecida tela expressionista é O Grito, de Edward Munch, né, que todo mundo conhece a tela O Grito. Na tela O Grito, as linhas retorcidas e as cores fortes contribuem para criar um clima de aflição e angústia, que parecem ecoar no grito que dá nome à obra. Em seu diário, Munch escreve sobre o entardecer em Nordstrand, cidade da Noruega, que inspirou o quadro. Então, Munch escreve lá no seu diário o seguinte: eu estava a passear cá fora com 2 amigos e o sol começava a pôr-se. De repente o céu ficou vermelho, cor de sangue. Eu parei, sentia-me exausto e apoiei-me a uma cerca. Havia sangue e língua de fogo por cima do fiord azul escuro e da cidade. Os meus amigos continuaram a andar e eu ali fiquei de pé, a tremer, e senti um grito infindável atravessar a natureza. Né? Então, tudo isso que ele estava sentindo, ele expressou na sua obra O Grito. Esse momento de angústia que ele teve,
nessa visualização que ele teve, nessa visão que ele teve do pôr do sol, a cidade, né? Ele expressou essa experiência dele no quadro O Grito. Os poetas expressionistas abordam em suas obras a derrocada de um mundo burguês e capitalista, denunciando um universo em crise e a sensação de impotência do homem preso em um mundo sem alma. Há nos textos expressionistas um forte caráter negativista, fazendo com que muitas vezes a representação do mundo se faça de forma grotesca e deformada. A literatura expressionista cria também imagens distorcidas da realidade para traduzir as vivências humanas. Uma passagem do romance Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, flagra o impacto da Floresta da Tijuca em Fraulein Elsa. Contemplando o espetáculo magnífico da natureza brasileira, a alemã é tomada por sensações e impressões que alteram o modo como vê as montanhas e árvores. Então, aqui o trecho do livro Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. A luz delirava, apressada, a um vago aviso da tarde. Era tal e tanta que lhe embaçava de ouro a amplidão. Se via tudo de longe num halo que divinizava e afastava as coisas mais lassitude. No quiriri tecido de ruídos abafados, a cidade se movia pesada, lerda, o mar parava azul. Fraulein botara os braços cruzados no parapeito de pedra, ficara o mento aí, nas carnes rijas, e se perdia. Os olhos dela pouco a pouco se fecharam, cega de uma vez. A razão pouco a pouco escampou. Desapareceu por fim, escorraçada pela vida expressiva dos sentidos. Das partes profundas do ser lhe viam pelos vagos e decretos fracionados. Se misturavam animalidades, e invenções geniais. Adquirira, enfim, uma alma vegetal. Então, aqui, ao contemplar a natureza da Floresta da Tijuca, a Fraulein, né, a Fraulein Elsa, ela vai se misturando a essa natureza. Ela vai expressando tudo aquilo que ela está sentindo, mas ela vai se misturando a essa natureza presente ali na Floresta da Tijuca. Dadaísmo. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o romeno Tristan Tzara espanta o mundo com mais uma vanguarda, o dadaísmo, ou Dada, a mais radical e a menos compreensível de todas as vanguardas. O Dada vem para abolir de vez a lógica, a organização, o olhar racional, dando à arte um caráter de espontaneidade total. A falta de sentido já é anunciada no nome escolhido para a vanguarda. Dizia Tzara que Dada, palavra que encontrou casualmente num dicionário, pode significar rabo de vaca santa, mãe, certamente, ama de leite, mas acabou afirmando, no movimento dadaísta, Dada não significa nada. Simplesmente procurou um nome no dicionário, achou, né, e quis usar, mas não significa nada. Não tem sentido. O principal problema de todas as manifestações artísticas está, segundo os dadaístas, em almejar algo impossível,
explicar o ser humano. Então, para o Tzara, né, ele acha que a obra artística, o poema, o quadro, ou seja qual for a obra artística, tenta explicar o ser humano. E isso é algo impossível. Então, o movimento dadaísta não tem essa pretensão de querer explicar o ser humano. Em mais uma afirmação retumbante, Tzara decreta: a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. A falta de lógica e a espontaneidade alcançam na literatura sua expressão máxima. Em seu último manifesto, Tzara diz que o grande segredo da poesia é que o pensamento se faz na boca, ou seja, você pensa antes de falar. Só que para a poesia aqui, para o Tzara, né, o pensamento se faz na boca, ou seja, falar tudo aquilo que lhe vem à boca, sem pensar, falar sem pensar. Para orientar melhor seus seguidores, o Tzara cria uma receita para fazer um poema dadaísta. Receita de um poema dadaísta. Prestem bem atenção nesse poema, porque uma das tarefinhas que eu quero de vocês é que vocês façam um poema dadaísta seguindo essa receita do Tzara, tá? Então vamos lá, receita de poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Tá? Então vocês irão fazer essa atividade. Receita de um poema dadaísta. Vocês irão escrever um poema dadaísta. Pegar um jornal, pegar uma tesoura, escolher um artigo do jornal, seja grande, seja pequeno, né? Recorte algumas palavras desse artigo e em seguida coloque dentro de um saco, chacoalhe bem e vai retirando uma palavra após a outra e vai formando os versos, as estrofes. Não importa se tem sentido ou não, porque para o dadaísmo não precisa ter sentido. Pelo contrário. Embora muitas das propostas dadaístas pareçam infantis aos olhos contemporâneos, é preciso levar em consideração o momento em que surgiram, em uma Europa caótica e em guerra. Insistir na falta de lógica e uma gratuidade dos acontecimentos talvez não fosse um absurdo, mas o espelho crítico de uma realidade incômoda. Surrealismo. O surrealismo foi cronologicamente o último movimento de vanguarda europeia no início do século XX. Note como André Breton, que nasceu em 1896 e morreu em 1966, autor do primeiro manifesto surrealista, definiu o movimento. Então, a definição do movimento surrealista é: o surrealismo, substantivo masculino, automatismo psíquico pelo qual alguém se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Então, de acordo com André Breton, o surrealismo tem como objetivo exprimir de qualquer forma o funcionamento real do pensamento, como que o pensamento funciona. Aqui nós temos uma obra do Salvador Dalí, né? A persistência da memória. Dá um tempinho para vocês olharem
o quadro do Salvador Dalí. O surrealismo não é um estilo, é o grito da mente que se volta para si mesma. Assim, o autor e escritor Antonin Artaud definiu essa vanguarda. Fortemente ligado às artes visuais, o surrealismo é uma vanguarda interessada em adquirir um maior conhecimento do ser humano. Se lá no dadaísmo ele fala que tentar explicar o ser humano é impossível, aqui ele já pensa, o surrealismo já pensa em explicar o ser humano, o conhecimento do ser humano, né? Seus seguidores pretendem, por meio da valorização da fantasia, do sonho, do interesse pela loucura, liberar o inconsciente humano, terreno fértil e ainda muito pouco explorado. O fascínio pelo inconsciente e por todas as formas que vão além da realidade objetiva aproxima os surrealistas da teoria psicanalítica de Freud. Então, os surrealistas se aproximam das teorias do Freud para explicar a sua obra de arte. As bases da psicanálise, o modelo freudiano. Freud propôs um modelo explicativo para a estrutura de nosso sistema psíquico. O comportamento humano é visto nessa teoria como resultado da interação entre três partes: id, ego e superego. O id seria o lado mais agressivo e animalesco, dominado pelos desejos da natureza sexual e livre das imposições culturais e sociais. O id leva a buscar sempre o prazer. O id, a parte do nosso inconsciente que nos leva a buscar sempre o prazer, a satisfazer as nossas vontades. O ego, domínio da percepção do pensamento e do controle motor, é o encarregado de encontrar formas de alcançar a realização do desejo contido no id. Então, é através do ego que a gente vai realizar os desejos do id. São partes do nosso inconsciente. O superego funciona como um sensor do id. É aquela parte da nossa consciência que diz, não, isso está errado. É nele que ficam guardadas as proibições, as regras socialmente impostas ao indivíduo. Não faz isso porque está errado. Sabe aquela parte que quando você está para fazer algo, mas vem na tua mente, não faz isso porque isso está errado, não vai dar certo? É o nosso superego, é o lado do nosso inconsciente chamado superego. Os surrealistas veem a teoria de Freud como sinal de que há muito a ser descoberto sobre o ser humano. Eles acreditam que a razão não é o melhor instrumento para essas descobertas, porque ela ignora nosso universo inconsciente. Por isso, as manifestações artísticas que produzem são um desafio evidente à organização racional do mundo. O grande nome da literatura surrealista é André Breton. Em 1924, ele publica em Paris o Manifesto do Surrealismo, em que define o espírito e os objetivos da nova vanguarda. Na literatura, a liberação do inconsciente deve ser alcançada com o auxílio da escrita automática. No manifesto, André Breton ensina como usar o automatismo para fazer emergir o inconsciente. O que seria essa parte de literatura automática, escrita automática, né? É escrever tudo o que lhe vem à mente. Escreve, apenas escreva, depois você lê. Depois você pensa no que escreveu, mas apenas escreva.
Então, o André Breton, no manifesto, escreveu: mandem trazer algo com o que escrever. Depois de se haverem estabelecido em um lugar tão favorável quanto possível a concentração do espírito sobre si mesmo, ponha-se no estado mais passivo ou receptivo que puderem. Façam abstrações de seus gênios, de seus talentos e de todos os outros. Digam a si mesmos que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escrevam depressa, sem assunto preconcebido, bastante depressa para não conterem e não serem tentados a reler. A primeira frase virá sozinha. Tanto é verdade que a cada segundo é uma frase estrangeira ou estranha a nosso pensamento consciente, que só pede para se exteriorizar. Então, é como fazer um texto de fluxo de consciência, chamado de fluxo de consciência. O resultado desse processo é sempre um texto em que as relações lógicas não servem de apoio para o leitor, porque as imagens criadas não encontram equivalente no mundo conhecido, privado das bases racionais de análise. Não resta ao leitor outra saída a não ser entregar-se ao universo do sonho proposto pelo texto. No Brasil, o surrealismo lança suas raízes na obra do modernista Murilo Mendes, que procura em vários poemas construir imagens que trazem à tona o misterioso inconsciente. Aí nós temos aqui um poema do Murilo Mendes, A Aproximação do Terror. Dos braços do poeta pende a ópera do mundo, tempo, cirurgião do mundo. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver. Ouço a multidão, o coro do universo, o trote das estrelas. Já nos subúrbios da caneta, as rosas perderam a fala. Entrega-se a morte a domicílio. Dos braços pende a ópera do mundo. A sucessão de imagens apresentadas no poema não permite que o leitor componha um quadro único, racional, em que possa perceber as relações lógicas entre as sequências. A atmosfera criada lembra o espaço do sonho, em que acontecimentos totalmente não relacionados se apresentam encadeados como se fossem uma sequência lógica, mesmo não sendo uma sequência lógica. Heranças brasileiras das vanguardas. A principal herança das vanguardas europeias para a literatura brasileira, além da influência localizada que algumas delas exerceram sobre certos poetas e escritores, é o impulso de destruir os modelos arcaicos, desafiar o gosto estabelecido e propor um olhar inovador para o mundo. Ruptura e transformação, dois termos que definem bem o espírito da primeira geração modernista. Então, os movimentos de vanguarda europeia são a maior influência para a primeira fase modernista, a primeira geração modernista, que será a nossa próxima matéria, em que nós iremos entrar na Semana de Arte Moderna. A semana que vem a gente vai ter a aula falando sobre a Semana de Arte Moderna, né, que são as heranças da vanguarda europeia. Com suas propostas agressivas, iconoclastas, desafiadoras, as vanguardas libertaram a arte dos modelos que durante séculos dominaram o olhar dos artistas para a realidade. Em resumo, criaram uma nova arte para um novo mundo e uma nova humanidade. Aqui as referências e alguns links
para vocês darem uma olhada nesses vídeos, né? Inclusive aqui o link maior aqui é de uma minissérie que passou na Rede Globo, né? Chamada Um Só Coração, e que conta a história de São Paulo na época da Semana da Arte, a Semana de Arte Moderna de 22, né? E a vida dos artistas e poetas que viviam nessa época e que fizeram parte da Semana de Arte Moderna, né? Então fica aí a dica para vocês assistirem, além também de assistir o filme Meia-Noite em Paris, onde conta a vida desses artistas em Paris no início do século XIX.